Olá pessoal do sexto ano, estamos aqui de novo então, mais uma vez, para gravar uma revisão para a nossa prova que se aproxima. E o conteúdo da nossa prova vai ser então justamente a atmosfera do planeta Terra. Então, como nós podemos ver aqui uma imagem tirada de fora do nosso planeta, da órbita do nosso planeta, nós conseguimos perceber que o nosso planeta tem uma camada de gases aqui que fica justamente entre o espaço sideral, e a crosta terrestre que está embaixo dessa camada azul, Justamente é isso que nós conseguimos perceber aqui, várias camadas, na verdade um degradê, digamos assim, de azul, que acabam, na verdade, compondo a atmosfera como um todo, certo? Então, qual é a composição básica da atmosfera, tá? A composição de gases mais importantes na atmosfera. Em primeiro lugar, então, nós temos ali 78% da atmosfera é nitrogênio, tá? Não é oxigênio, apesar de ser muito importante para a nossa respiração, tá? Nitrogênio. Depois nós temos 21% de oxigênio, aí sim, e 1% de gás carbônico, ainda gases nobres, como argônio, por exemplo, tá? E vapor de água. A quantidade de vapor de água varia um pouco também, de época para época, de estação para estação, tá bom? E, então, basicamente, nós temos aqui a composição da atmosfera. Para que esses gases são importantes para a vida na Terra, para a vida no nosso planeta? Então, o nitrogênio, por exemplo, ele faz parte do DNA do nosso corpo, das nossas células, tá? E ele é importante também para produzir as proteínas, justamente. Então, as proteínas também têm nitrogênio, certo? Além disso, o oxigênio, importantíssimo para a respiração dos animais, e das plantas também, inclusive, tá? E o gás carbônico, que é fundamental para que as plantas e algas, aqueles seres que fazem fotossíntese, consigam fazer a fotossíntese, produzir o próprio alimento, Então, o gás carbônico acaba sendo fundamental para a vida no planeta, porque as plantas e algas são os produtores da energia no planeta, da energia e da matéria no planeta, que vão servir de alimento para outros consumidores na cadeia alimentar, Então, nós temos aí a importância desses principais gases que compõem a atmosfera, para a nossa vida e para a vida no planeta de modo geral. Então aqui nós temos um detalhamento um pouco maior das camadas que compõem a atmosfera, Porque apesar da gente ver aquela imagem lá no início, parecia que é tudo a mesma coisa, na verdade nós temos ali uma diferença de camadas, tá? Nós temos digamos assim, uma escala de camadas, Nós temos várias camadas que compõem, uma sobre a outra, a nossa atmosfera. Então nós temos aqui a camada mais próxima à superfície, que é a camada onde nós vivemos, é a chamada troposfera, tá? E é na troposfera em que a maior parte dos fenômenos ocorrem. Chuvas, ventos, tempestades, tá? É onde nós temos ali a maior parte de nuvens, de acúmulo de nuvens, tá? E é onde está a maior parte dos gases que compõem a atmosfera como um todo, tá? Então nós temos a maior quantidade de gases justamente nessa região aqui, nessa zona, na camada da troposfera, tudo bem? E é onde, então, nós fazemos a maior parte das nossas atividades, inclusive é por onde os aviões costumam trafegar, Então é uma região bem com muitas atividades, digamos assim, tá? Logo acima nós temos uma camada que é de fundamental importância para a vida no planeta também, que é a estratosfera, tá? A estratosfera, então, ela é formada, na maior parte, pela camada de ozônio, a chamada camada de ozônio, tá? Que é aquela molécula O3, Então, essa camada aqui de ozônio, ela é muito importante para proteger os seres vivos do planeta, contra os raios ultravioleta, que são raios muito nocivos para a vida no planeta, certo? São raios que vêm do Sol, e a gente tem essa proteção, para a nossa sorte, certo? Então fica justamente aqui na estratosfera. E a temperatura vai diminuindo, assim que nós subimos, quanto mais nós subimos na atmosfera, digamos assim, nós temos a redução na temperatura. Então, por exemplo, aqui na estratosfera a temperatura já pode chegar a menos 80 graus Celsius, tá? E nós temos depois, então, uma próxima camada, que é a mesosfera, que aí alguns aviões supersônicos, são aqueles que ultrapassam a barreira do som, Eles podem trafegar, somente esse tipo de avião, Nós temos alguns outros eventos que podem acontecer ali, fenômenos, não exatamente relacionados às nuvens, mas fenômenos luminosos que podem acontecer nessa região aqui. Nós temos, então, uma temperatura ainda mais fria, Como eu falei, quanto mais nós subimos, menor é a temperatura, tá?
E depois nós temos ainda a termosfera, onde acontecem aqueles eventos, aí sim, eventos luminosos muito famosos, né? Aquelas auroras, certo? Aurora boreal, aurora austral, são aquela composição de luzes muito bonitas, né? E a partir da termosfera para cima, né, melhor dizendo, do final da mesosfera para cima, nós temos já uma mudança com relação àquela tendência de temperatura que eu falei, né? Então nós tínhamos aqui uma diminuição da temperatura até o final da mesosfera. Da mesosfera para cima começa a ficar um pouco mais próximo do Sol e isso já faz muita diferença, tá? Então aqui nós vamos ter, na verdade, um aumento de temperatura daqui para cima. Então, 1000 graus para cima, né, a partir da termosfera, tudo bem? Então nós temos termosfera e a última camada, que é a exosfera, justamente onde ficam, né, os satélites orbitando ao redor da Terra, onde fica situada a nossa estação espacial internacional, né, a nossa, de todos nós, do nosso planeta, né, e é composta apenas por gases como hélio e hidrogênio, tá? Então, vocês devem ter percebido, né, mas quanto mais nós subimos aqui, a quantidade de gases ela vai diminuindo. Como eu falei no início, né, na verdade, na troposfera tem a maior concentração dos gases todos que compõem a atmosfera. Então, quanto mais nós vamos subindo, vai ficando um ar mais rarefeito, tudo bem? A ponto de que na exosfera, nossa última camada, já tem uma composição de gases bem diferente do que é o habitual aqui para nós na troposfera. Tudo bem? Então, seguindo aqui, primeiro, né, antes de começar a falar um pouquinho mais sobre esse ar, né, que compõe a atmosfera, eu queria perguntar para vocês, então, o ar é matéria? Será que o ar pode ser considerado matéria? Nós vimos isso em aula, né? E vocês devem lembrar, então, primeiro, o que é matéria, para poder responder essa pergunta, é claro, né? Então, o ar, ele tem um fenômeno, ele tem algumas características interessantes, ou seja, né, na verdade, nós não conseguimos enxergar ele, né? Nós não conseguimos sentir um paladar, digamos assim, né? Um sabor do ar, digamos assim, mas nós conseguimos senti-lo, tá? A não ser, é claro, quando não tem ventos, que a gente não consegue nem sentir ele, né? Mas a gente consegue perceber, através de alguns fenômenos naturais, nós conseguimos perceber a existência do ar. Por exemplo, com ventos em árvores, batendo em folhas de árvores, né? Ou através de tempestades, furacões, tornados, enfim, tudo bem? Mas, mesmo assim, será que a gente considera, apesar de tudo isso, será que a gente considera o ar uma matéria? Porque, assim, a gente não consegue ver ele, né? E a gente falou em aula, né, que quase tudo no nosso planeta é formado por matéria, né? São formados por partículas, né? Formado por moléculas, né? O ar, bom, antes de falar sobre o ar, né? Então, o que seria considerado matéria? Qual é a definição, né? Matéria é tudo o que ocupa lugar no espaço. Além disso, além de ter que ocupar, né, um lugar no espaço, obviamente, por consequência, vai ter o quê? Volume. Certo? Então, obviamente, tem volume, né? Eu tenho um volume, eu ocupo um lugar no espaço, essa televisão ocupa um lugar no espaço porque tem um volume, tem um tamanho definido, né? Então, para ser matéria tem que ter tem que cumprir esse pré-requisito, tudo bem? Então, massa e peso, por exemplo, né? São duas propriedades que todas as matérias têm que ter, certo? E será que o ar tem massa e peso? Daqui a pouco a gente vai comprovar se ele primeiro ocupa um lugar no espaço, que eu ainda nem falei, né? Só deixei ali a definição do que é matéria. Mas antes disso, vamos ver um pouquinho sobre esse exemplo aqui, né? Que ilustra, por exemplo, quando nós temos aqui um balão murcho, né? Sem ar dentro, e aqui do lado um balão cheio de ar. Certo? Se vocês observarem aqui, vocês vão ver que tem uma diferença na balança, no valor que aparece na balança, que é o nosso chamado peso, né? Aqui o balão murcho tem 2,4 gramas, o balão cheio 2,9 gramas, né? Ou seja, tem uma diferença ali, tem uma diferença de 0,5 gramas, né? Já é alguma coisa, certo? Ou seja, isso nos mostra que, além da massa que compõe o balão, quando o balão está cheio, ele está cheio de ar, e o ar tem um peso, certo? Tem massa, é constituído por matéria, então ele tem massa, ele é formado por partículas, tá? E essas partículas, essa massa toda a gente pode pesar numa balança, tá? Lembrando que o peso, né, ele tem relação com a gravidade, então cada planeta pode ter uma gravidade diferente, vai ter, obviamente, uma gravidade diferente, né? E o peso varia na balança de acordo com cada lugar também, né? Mas no planeta Terra, então, nós temos uma gravidade que atua muito forte sobre todos os corpos que estão em cima dele, desse planeta, né? E, inclusive, sobre esse balão aqui com ar,
certo? Nós podemos perceber então o peso através da balança, tá? E é uma ação da força da gravidade que resulta nesse valorzinho que a gente vê aqui na balança. Tudo bem? Outra propriedade importantíssima do ar, né? Expansibilidade. Né? O ar, todo ar, ele tem a tendência a se expandir, a ocupar o maior espaço possível em cada recipiente ou ambiente que ele ocupe, certo? Como nesse balão, quando a gente enche um balão, a gente percebe que o ar vai entrando no balão e ele vai ocupando o maior espaço possível dentro do balão até chegar a um limite máximo, se nós continuarmos enchendo, né? Que as paredes do balão, né, de borracha, acabam ficando muito esticadas, certo? E aí, inclusive tem relação com outra propriedade do ar aqui, que é a pressão, né? Quanto mais a gente enche, quanto mais nós enchemos, maior é a pressão nas paredes desse balão, né? Que essas paredes vão sofrendo maior pressão, certo? Então, justamente, o ar ele tem essa tendência a se expandir, certo? Se a gente furar esse balão aqui, dá para perceber ainda mais, né? A gente furou o balão, esse ar ele sobe. Né? Se a gente pudesse botar um corante no ar ali dentro do balão e depois furar ele, com certeza nós perceberíamos isso, tá? Nós iríamos perceber que esse ar ele se mistura com o ar ao redor e ele vai para todos os cantos, né? Ele se expande, certo? Então, uma característica muito importante, uma propriedade muito importante do ar. Além disso, nós temos a compressibilidade, que também é uma característica muito grande, muito importante no ar, né? No caso do ar, o ar ele possui uma alta compressibilidade, uma alta capacidade de ser comprimido. E isso, para nossa sorte, é muito bom, né? Então, olhem aqui, por exemplo, esse exemplo aqui da seringa, tá? Nós temos aqui o que está acontecendo, né? Uma seringa sem agulha, claro, né? A pessoa colocou um dedo aqui no orifício de saída da seringa e com a outra mão ela empurrou o êmbolo, essa estruturazinha aqui da seringa, tá? Mas nós não tínhamos, entre aspas, nada ali dentro, nenhum líquido, certo? Apenas, provavelmente, como vocês devem estar imaginando, nós vimos isso em aula, ar, certo? Mas essa pessoa começa a apertar a seringa, o êmbolo, né? E percebam o que está acontecendo aqui dentro. Essas partículas, que são moléculas, né, que formam o ar, elas vão estar cada vez mais apertadinhas, mais aproximadas, mais próximas umas das outras, certo? Porque nós estamos justamente comprimindo o ar. Lembra que eu falei agora há pouco, o ar tem uma alta capacidade de compressão, de compressibilidade. Então nós podemos comprimir ele, apertar até um limite, é claro, né? Porque ele ainda continua ali, certo? E depois, se nós soltarmos esse êmbolo, simplesmente tirarmos a mão do êmbolo aqui, o êmbolo, né, ele volta para trás, porque justamente o ar tem ainda aquela mesma propriedade que nós falamos agora há pouco, de expansibilidade, né? Então ele acaba se expandindo quando a gente para de fazer força no êmbolo, o ar se expande, ele se espalha, né? Então ele vai acabar se afastando, as partículas, as moléculas que formam o ar vão se afastando, tudo bem? Justamente por isso esse êmbolo ele volta à posição original, certo? Bom, agora uma outra propriedade muito importante, né, que nós vimos em aula, é a pressão que o ar faz sobre qualquer objeto, né? E nós temos então a pressão atmosférica, que é a pressão que todo o ar da atmosfera faz sobre qualquer corpo que esteja na atmosfera, qualquer objeto. Quando falam corpo, né, não é só uma pessoa, mas qualquer objeto, certo? Então, a pressão atmosférica é a pressão que justamente a atmosfera faz sobre qualquer corpo, qualquer objeto que está na atmosfera, certo? E nós temos aqui uma imagem que ilustra isso, certo? Uma cidade como São Paulo, que está a 750 metros de altitude, um pouquinho acima do nível do mar, tá? Só para vocês lembrarem, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, está no litoral, tem praia, no mesmo nível que nós estamos aqui. Então nós temos, na verdade, estamos no nível do mar, tá? São Paulo já não está no nível do mar, já está um pouquinho mais alto, 750 metros de altitude, certo? Então, se a gente comparar São Paulo com 750 metros de altitude com Santos, que é uma cidade no litoral, como o Rio de Janeiro, inclusive. Santos está no nível do mar, então, tá? Olhem a diferença da quantidade de ar, de partículas de ar que nós temos sobre Santos e sobre São Paulo, tá? Sobre Santos nós temos muito mais ar, nós temos uma coluna, lembra que a gente falou em aula? Temos uma coluna de ar muito maior do que a coluna de ar que tem lá em São Paulo, na capital, certo? Então, obviamente, a pressão atmosférica, a pressão, a gente pode dizer, entre aspas, é muito parecido com peso,
tá? Não é exatamente a mesma coisa, como nós falamos, mas é muito parecido para nosso compreendimento aqui, tá? Para nossa compreensão, melhor dizendo. Então, a pressão atmosférica, ela atua quase como um peso, né? Inclusive nas nossas cabeças, desde que nós nascemos, lembra que a gente falou isso em aula também? Tá? Então, a coluna de ar aqui é muito maior em cidades que estão no nível do mar, obviamente, né? Do que em cidades que estão na serra, por exemplo, ou em lugares com maior altitude, tá? É questão de matemática aqui, né? A gente vai ver que São Paulo, lá, em lugares com altitude maior, vão ter, então, menor quantidade de ar, né? E cidades ao nível do mar, no litoral, vão ter uma maior quantidade de ar. Então, no nível do mar, a pressão atmosférica é maior e, em lugares mais altos, com maior altitude, a pressão atmosférica é menor. E aqui nós temos, então, uma ilustração mostrando exatamente o que é essa coluna de ar. Essa coluna de ar que nós estamos falando, né, que causa a pressão atmosférica, nada mais é do que um monte de partículas que compõem o ar, como nós já vimos, né, nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, tá? Vapor de água, H2O, tá? Estão todos misturados aqui, eu não determinei, não identifiquei cada um. Estão todos misturados aqui, tá? Com a mesma cor. Olhem só aqui, em níveis próximos do mar, né, no nível do mar, nós temos uma maior concentração desses pontinhos aqui, dessas partículas, certo? Então nós temos maior concentração de gases da atmosfera em menores altitudes. Em maiores altitudes, olha aqui quantas bolinhas nós temos. Quase nada, né? Poucas partículas. Então nós temos um ar mais tenho certeza que vocês lembram. Rarefeito. Tá? O ar rarefeito é aquele ar que a gente pode fazer uma brincadeirinha quase como um ar raro, né? Nós temos poucos gases, inclusive, tá? Pessoas que sobem no Monte Everest, como está mostrando aqui, por exemplo, a 8.000 metros de altitude, 8.850 metros de altitude. Pessoas que vão no Monte Everest têm muita dificuldade de respirar, tem que levar cilindros para respirar e tudo mais. Justamente porque, olha aqui, o ar rarefeito tem muito menos partículas lá em cima. Tudo bem? Então, essa menininha aqui está tomando um refrigerante com canudinho, certo? O que está acontecendo aqui? Será que essa pessoa, e qualquer pessoa, né, que for tomar um canudinho, alguma bebida num canudinho, tem a força de conseguir sugar, ou melhor dizer, vou reformular a minha ideia aqui. Nós temos uma ideia, na verdade, que a gente pode sugar. Nós conseguimos sugar o líquido através do canudinho e por isso que nós bebemos, certo? Mas, na verdade, o que está acontecendo aqui não é isso. Tá? Na verdade, toda vez que nós puxamos o ar, olhem bem como eu falei, nós puxamos o ar pelo canudinho, nós estamos tirando o ar de dentro que estava antes dentro do canudinho, né? Estamos tirando o ar de dentro do canudinho e está ficando um ar rarefeito lá dentro. Isso você já lembra o que é. O ar rarefeito, com poucas partículas. Tá? Se tem pouco ar, tem pouca pressão. Pouco ar, pouca pressão. Tá? Então, se nós temos pouca pressão dentro do canudinho nesse momento, depois que nós puxamos o ar que estava lá dentro, né, a pressão que está lá dentro do refrigerante, a pressão atmosférica, tá, ela vai acabar atuando aqui. Ó. Esse refrigerante está aberto, né, não esqueçam disso, então está entrando ar aqui. Tá? E vou botar uma setinha para baixo aqui, porque nós temos a pressão atmosférica atuando nesse refrigerante. Está empurrando, literalmente. Tá? Essa pressão está empurrando, essa quantidade de ar que está toda em cima da menina aqui, né? Está empurrando o refrigerante para onde? Para dentro do canudinho. E é isso que acontece, é por isso que a gente consegue beber refrigerante, tudo bem? Então, primeira coisa, nós temos que ter uma diferença de pressão ali para que se movimente esse líquido para dentro do canudinho, certo? Primeiro nós tiramos o ar lá de dentro, puxando o ar, assim nós diminuímos a quantidade de ar lá dentro, por consequência diminui a pressão lá dentro do canudinho, e a pressão atmosférica que está ao redor do canudo no refrigerante, né, vai empurrar o refrigerante para que ele entre no canudinho e a gente consiga matar nossa sede, certo? Aqui eu tenho um outro exemplo que mostra também a atuação da pressão atmosférica, tá? Então nós temos aqui um copo com algum líquido azul, inclusive, né? Um líquido estranho ali, azul, que na verdade, eu teria que contar um pouco a história antes disso acontecer, né? Esse copo estava virado normalmente, né? Estava com a boca aberta para cima, né? E esse copo com água, com esse líquido, né? Foi tampado com algum papel, né? E foi virado muito devagar de ponta cabeça. Então a boca do copo agora virou para baixo, certo? Quando isso acontece,
né? Nós ainda tivemos, percebam que nós temos ainda um pouco de ar lá dentro, tá? Mas agora nós isolamos o copo do meio externo, tá? E vocês acham, imagina, tenho certeza que vocês vão saber responder essa. O que vocês acham que acontece? Tem mais pressão aqui dentro do copo ou aqui fora? Tenho certeza que vocês já responderam essa. Dentro do copo nós temos menor quantidade de ar, não é? Ou seja, a pressão vai ser menor também. Tem menos ar, a pressão que aquele ar vai fazer é muito menor, tá? E aqui ao redor, eu estou falando daqui, né? E aqui ao redor desse copo, do lado de fora desse copo, nós temos muito mais ar, né? Se nós temos muito mais ar, nós temos aqui também muito mais pressão atmosférica. Então aqui nós temos maior quantidade de ar, maior pressão atmosférica. Tudo bem? E assim nós encerramos aqui então a nossa aulinha de revisão. Espero que vocês estudem e mandem bem na prova que está chegando, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima.